Namastê. Nada melhor do que começar uma aula realmente tentando promover a calma, tentando promover o espaçamento, tentando promover a reflexão. Eu acho que se é um dos objetivos dessa semana, Zen é realmente pausar. E existem diversas formas da gente pausar. A gente criar uma vida com pausas, né? Ou em pausas. E esse tipo de ação, adicionado ao meu comportamento, na minha rotina, ele pode ser treinado, né? Ele pode ser algum tipo de... ou vários dispositivos, que é o que a gente vai falar um pouquinho na aula de hoje. E eu posso ir com doses homeopáticas e colocando na minha rotina, até que vire algo natural. Quando eu escuto os meus professores falando de prestar atenção na realidade, como ela se desdobra, isso diz tanto pra mim e me ensina tanto o tempo todo. E já escutei deles também que nós não temos falta de tempo. Nós não temos poucas experiências para nos atravessar e nos convencer de que precisamos de mais calma e tranquilidade. As ofertas são muitas, inclusive. O que nos falta é lembrar de colocar em prática. Porque antes a gente achava que praticar o yoga ou praticar um dispositivo do budismo, a gente precisava pagar por isso. Depois a gente aprendeu que alguns lugares poderiam me oferecer trocas ou de forma gratuita, de forma, né, como bolsa ou como um trabalho voluntário. Eu poderia ir 2 vezes por semana ou 1 vez por semana até um espaço para praticar um yoga ou para praticar uma meditação. E aí, com o tempo, os discursos foram se transformando como parte da vida, né? Tudo está em constante transformação e mudança, assim, de Shankara. E aí as nossas reflexões foram ficando mais profundas, ao ponto da gente dizer, poxa, não me basta somente terça e quinta de 6 às 6h15 da tarde. Mas os momentos mais difíceis eu estou tentando meditar e não consigo. Aí eu começo a não me identificar com esse discurso e procuro, né, me adaptar àquela realidade como se desdobra, por exemplo, um momento de desafio, de dor. Como eu consigo aplicar essas filosofias que me prometeram me deixar em paz e tranquilo. E aí eu começo a realmente meditar profundamente no que a meditação significa, né? Porque se eu faço ela só num determinado espaço realmente geográfico, né? Um território em que eu piso, uma sala, uma escola, e no momento de, né, labilidade emocional, por exemplo, eu não consigo colocar em prática porque eu não tenho um professor me guiando, porque eu não tenho um espaço, uma quietude com a minha família, por exemplo, para parar e realmente sentar em sukhasana e meditar numa postura, aí eu perco a oportunidade de estar usufruindo dessas filosofias milenares, né? Então, a gente compreendeu que a boa, né, o bom pelo menos trabalho de foco, ou menos trabalho de foco, né, das práticas atentivas, como a professora Lia diz que nos ensina, eu poderia realizar onde eu estivesse. O que eu preciso só é sair do multitasking e entrar num foco de realizar uma tarefa por vez. Não quer dizer uma tarefa no dia inteiro, quer dizer uma tarefa por vez. Por exemplo, agora eu me concentro em dar aula para vocês, eu estou em total atenção. Se eu saio dessa atenção, se alguma porta bate aqui em casa, alguma coisa acontece lá fora, eu começo a distribuir meus focos de atenção por conta dos meus, né, órgãos sensoriais também, por conta do que tiver vindo de influência, de informação do lado de fora. Então a gente foi
percebendo, né, de que eu podia trazer essas filosofias, né, orientais, não só para dentro do meu país, não só para dentro da minha escola, mas para dentro de mim mesmo e o tempo todo. Então esses discursos evoluíram de que forma? Dentro do yoga, e continua, porque a questão postural é muito forte ainda, né? De que forma? O yoga não é só asana, e também não se pratica ele só em cima de um tapete, né? Meditação budista, por exemplo, não é só sentada, e também não precisa ter um dia X do dia para você praticar. Sim, o asana é importante, mas o yama é importante, o niyama é importante, o pratyahara é importante, a atenção plena é importante, as diversas formas de se meditar são importantes, o trabalho altruísta é importante, tudo é importante, né? A questão é como, às vezes, como escola, né? Como multiplicadores dessa informação, a gente acaba apostando só em uma delas e reforçando de que só uma delas acontece se for só daquela forma. Então a gente faz com que uma boa parte da sociedade não consiga acessar. E aí isso é realmente um anti-yoga, né? Então a gente começa a perceber de que onde eu estou é possível de eu realizar essa, né? Alimentar essa habilidade de estar calmo, ou de procurar a calma, de procurar o aconchego, de procurar um acolhimento emocional, mesmo que as adversidades estejam, sabe, gritando na minha cara. Então, é muito legal porque a proposta desse encontro aqui com vocês é pensar exatamente a escola restaurativa, que eu vou fazer um resumo para vocês já, e como que ela pode permear, né, dentro das práticas do yoga, dentro das práticas do budismo, de algumas práticas que eu tenho envolvimento, né? Não sou uma livre docente em nenhum dos dois assuntos, mas sou uma aluna praticante, boa praticante dos dois. Então, construo aqui um arquivo, vamos dizer, de experiências como aluna, envolvendo vocês com alguns discursos também, claro, de Mila como docente, como professora. Então, vamos começar pelo começo, que é a restauração. Eu acabo de ler, há pouco menos de 5 minutos atrás, um post que me assustou, de uma professora americana, compartilhando um post de um outro professor também, que eu até desconheço, mas era realmente só a frase. E dizia assim: olha, ultimamente eu tenho feito só restaurativa, que nada mais é do que me atirar em cima dos meus travesseiros. E isso me entristece, porque restauração não é isso. Assim como às vezes vê que, às vezes não, como também diversas mídias que foram responsáveis pela divulgação do yoga no Ocidente, fixaram muito ponto, né? O ponto, né? A ancoragem da prática do yoga em cima de prática física. E isso com o tempo se notou que na nossa construção social, nós ocidentais, a gente pousa muito em cima do que nós vemos, muito mais do que nós sentimos. O oriental sente mais, o ocidental, ele é muito mais embasado né, construído com olhares de capitalistas, de produção. Então o yoga, ele acabou indo bastante por esse caminho também, né? Quantos mais aulas de yoga eu dou por dia, quantos mais alunos eu tenho, melhor eu sou. Então a gente continua quantificando a experiência e nós deixamos de qualificar a experiência. Então, por isso que me entristece ver um post que fala que a restaurativa é estar em cima de travesseiros. Não é isso. Assim como asana também não são posturas físicas, né? Elas são bastante emocionais, até intuitivas e sutis. Assim como o yoga não é só querer chegar a uma iluminação, né? Então, me permita falar um pouquinho sobre esse olhar dessa restauração. Eu venho construindo no Brasil desde meados de 2005, este outro olhar procurando agregar
discursos de algumas religiões, que eu tenho bastante apreço, que eu gosto, filosofias, e depois, então, eu fui estudar psicologia, para entender um pouquinho mais de comportamento, e mais tarde a medicina mente-corpo para entender a literatura, né? O que a gente tinha de evidência nessa área para conseguir compartilhar com os meus alunos e colocar nos meus livros e cursos. Então, essas andanças, essas experiências, essas vivências nesses territórios e nessas práticas fizeram com que eu construísse um olhar, né? E alimentasse esse olhar, que a restauração, a gente pode dizer que ela conceitua ela como um descanso orgânico, que esta Mila precisa, mente não é aqui, corpo não é aqui, né? E também não é corpo aqui e mente em qualquer lugar, talvez essa segunda opção até seria melhor que a primeira, mas um organismo com todos os seus corpos, independente de qual epistemologia a gente estiver convidando para o nosso diálogo, vai imaginar que tem 1, 2, 3, 4 ou 5. Então, este organismo, existe um descanso que ele ocorre em efeito dominó, né? Não existe só uma parte em mim que repousa. Quando uma parte em mim repousa, tem uma repercussão em todo o meu organismo. E aí a sequência seria uma meditação deitada, uma meditação profunda. E então é isso que eu chamo de restauração. Quando a gente fala, então, de yoga restaurativa, são palavras que acabaram com o tempo, por mais que eu me esforçasse muito para trazer um outro significado, ela começou a ser corrompida também com a nossa pressa, com a vontade de rotular, não só chamada de, né, postura de dorminhoco, eu só venho aqui pelo Shavasana no sentido de que eu sou o que não quero fazer nada. É muito fácil receber essas camadas, porque são camadas que estão muito agregadas à nossa construção social, né? Muito fácil, nós não temos culpa. Às vezes a gente diz, que fofo, eu adoro isso, eu defendo, eu sei, mas quando eu menos espero, eu tô dizendo que isso é para relaxar. O mesmo relaxamento, a mesma conta que eu dou, como encontrar as minhas amigas e tomar uma espumante, e não é. Né? São coisas completamente diferentes que vão acionar, inclusive, áreas completamente diferentes no nosso cérebro. Então, quando você escutar yoga restaurativa, aí vai depender, porque existem as práticas que alguns professores americanos gostam de separar e chamar de práticas receptivas ou práticas de recuperação, né? Recuperação mesmo física, em questão de articulações e cadeias musculares, como é a prática do professor mestre Iyengar. Hoje já existe um outro discurso de yoga restaurativa, como realmente o Shavasana, ou mais 2 ou 3 posturas, e cursos até para ensinar essas posturas para se chegar a um relaxamento. E a gente vem de uma outra escola, não é melhor ou maior, mas a nossa escola tem uma escola que tem uma proposta de estudar e discursar sobre ressignificar conceitos sociais e conceitos que foram arrastados para dentro do yoga, e com professores e docentes de diversas áreas. E dentro dessa escola, que é o método restaurativo, um dos cursos é o curso que a gente chamou de método de yoga restaurativa, que ela não é postural, ela é realmente um curso, uma escola para se pensar o yoga de uma outra forma, né? De um outro olhar, este olhar que eu tenho, você que já conhece meu trabalho vem acompanhando. É um olhar da diversificação, é o olhar do esquizo, é o olhar da constante mudança, é um olhar contra o engessamento, é um olhar contra esse olhar social de que tudo que está deitado relaxa, de que o Shavasana é para relaxar, né? Como se a prática anterior tivesse sido de crossfit, enquanto que acionar realmente relaxamento no ser humano é uma das coisas mais difíceis que existe, tá? Não só na questão do ritual e nas técnicas, mas na questão fisiológica, principalmente. O relaxamento, quando você começa a estudar ele profundamente, foi por isso que eu fui para a faculdade de psicologia, você começa a compreender que dentro de um relaxamento mesmo legítimo, fisiológico, existe uma porção de questões acontecendo. Até mesmo a pessoa
evocar situações que vão retraumatizá-la, vão deixá-la extremamente tensa. Então eu comecei a compreender que esse discurso ele precisava ser um pouco revigorado, e algumas questões precisavam realmente vir a campo para a gente conversar e refletir sobre isso. Talvez nesse momento alguns de vocês estão dizendo, poxa, eu nunca realmente pensei o que é relaxamento. Para mim, relaxamento é ficar zen ou ficar calmo. Não é isso, né? Fisiologicamente é uma cadeia de repercussões no teu organismo acontecendo, e acionando outras áreas suas, né? E que essas áreas, dependendo de como elas estão reguladas, elas vão dar um tiro contra, dependendo de como é a sua construção de vida, os seus traumas, as suas, né, crenças, pode acontecer uma autossabotagem, é uma loucura, nós somos uma caixa de Pandora. Então, às vezes a gente se frustra, né? Eu fui numa aula, eu fui num retiro, fiz uma técnica, independente de qual filosofia, né? E eu fiquei muito mais tenso. Não é que a técnica não é boa, é que eu preciso compreender em que contexto eu estou relaxando. Uma coisa é dizer, hoje eu vou relaxar com as minhas amigas. Eu vou relaxar com as minhas amigas. Eu vou esquecer os meus problemas por um tempo, né? Porque os problemas não se dissolvem quando eu encontro as minhas amigas, mas eu redireciono a minha atenção. Outra coisa é eu ir para uma área de autoconhecimento, que é a área que o budismo e yoga está, acredito eu, uma área de autogerenciamento, uma área que a gente quer regular, corregular, reequilibrar várias áreas dentro da gente, e a gente não entender que nós somos agentes dessa jornada. Nós somos aquele eu sou aquele que está caminhando, né, para dentro dessa floresta, como diz Christian Dunker, né? E vou começar a cortar as ervas daninhas do caminho, abrir aquela clareira, né? Para realmente conseguir enxergar, né? Essa selva, essa floresta, esse pomar, essa horta que existe dentro de mim. Indo um pouquinho para a construção do budismo da ordem terceira, de como ele vê a mente, né? Como realmente um jardim. Então, Mila, é profundo, né? É bastante coisa, é bastante coisa. Por isso que existe uma linha de professores de yoga que acha que a gente precisa ser pelo menos uns 10 anos aluno, para então ser um professor. Temos cursos que 1 mês te capacita a ser professor, e alguns corajosos terminam uma formação de 2 semanas, na metade já estão dando aula, porque a professora ensinou ela yoga, a professora ensinou posturas para ela. Alguns mantras, talvez, e tenho certeza que tem intenções muito boas, mas não ensinou quem é o outro ser humano, né? Que quem recebe essa prática do outro lado é um ser humano, não é um corpo ou corpos que vão acionar aquele dispositivo, independente de qual for o que tu estiver utilizando na tua aula, de forma igual para todo mundo, mas nos livros estão como se fosse de forma igual. Isso é para relaxar, isso é para dor de cabeça, isso é para menopausa, isso é para não sei o quê. E aí o organismo que está do outro lado, ele fica realmente como uma caixinha de vários ratinhos em pesquisa. Todo mundo tem que agir igual, e quem não agir igual talvez é um loser, talvez é o errado, talvez é quem tem problema porque ele não conseguiu fazer a prática, porque ele não conseguiu meditar, porque ele não conseguiu relaxar. Eu ouço isso dos meus alunos muito. Então, se você não está conseguindo relaxar, bem-vindo ao yoga. Na verdade, você está praticando, você está em contato com você mesmo, né? Então, nós nunca iremos encontrar o verdadeiro autoconhecimento sem a permissão de entender que o autoconhecimento é observar tudo que tem dentro da gente, né? Tem coisas que vão te agoniar, tem coisas que vão te alegrar, tem coisas que vão te entristecer, e faz parte da caminhada. A questão é que antes isso tudo estava talvez inconsciente e reprimido dentro de você. Você sabia que estava lá, mas não queria mexer nisso. Sabe que eu não quero mexer nisso agora, não quero pensar nisso agora? Mas existe o tal do chamado, que é a espiritualidade dizendo, vamos lá, vamos alimentar essa alma, vamos alimentar esse coração, vamos trabalhar essa compaixão, essas experiências que estão querendo te atravessar e você está todo congelado, engessado, não consegue, né? Aí eu pergunto, será que você que está escutando esse vídeo, que é professor, fez essa jornada? Será que você já fez essa jornada, né? Ou você nunca fez essa jornada? Porque senão a gente vai redistribuir yoga assim. Yoga é só para ficar bem, o tempo inteiro nos ficar bem. Se não ficar bem, a culpa é da proposta do professor, e é injusto isso,
Não, no meio do caminho tem o praticante, no meio do caminho tem o ser humano, tem o coração que precisa ser curado, colado. Quando você se sentir assim, você compartilha. Você compartilha a bênção que passou por você, atravessou você, reorganizou você, bagunçou você primeiro, levou você pro limbo, pro inferno, né? Mas é um limbo, um inferno diferente. Quando a gente tá lá, a gente compreende que a gente começa a ter, não é controle, mas a gente começa a se observar, tudo fica diferente. O que antes me adoecia e me desequilibrava, né? E me fazia eu adoecer os outros e desequilibrar os outros a minha volta por conta do meu comportamento, e as minhas ações e as minhas más escolhas, eu começo a perceber que eu conseguindo observar e estar em contato, tudo já começa a se modificar. E é um tesão isso, sabe? E é constante manutenção. Não é assim, eu fiz um fim de semana, eu fui para um retiro, pronto, agora eu tô pronto. Gente, eu vejo muita gente indo por retiro dizendo agora eu quero ser professor de yoga, deixa eu fazer um curso. É complicado isso. É complicado isso, porque quando você vai ser professor de yoga, você vai ser professor de yoga de alguém, né? Se você vai ser professor de asana, assume isso. Agora, se você vai ser professor de uma filosofia completa, ela tem que ter te atravessado, ela tem que fazer parte da tua vida e a gente volta lá pro início. Será que ela faz parte da tua vida o tempo inteiro? Ou será que você é um professor que tá cansado, que entrou nessa onda capitalista de dar 8 horas de aula por dia? Né? E aí, se você dá 8 aulas por dia, o que acontece? Você tá exausto. Você tá cansado, você não consegue praticar, você diz que não tem tempo pro seu asana, mas você fez com seus alunos, não. A nossa prática, ela é individual, mas ela gera uma energia que inter acontece, né? Inter mas a nossa prática, ela é individual. Eu preciso entrar em contato com a Mila. Eu não entro em contato com a Mila só estando com o fulano, ciclano, beltrano em aula. Também, porque eles também me afetam, né? A prática deles também me afeta e me atravessa. Mas eu preciso ter os momentos comigo. Se é o momento que eu tô preparando a aula, se é o momento que eu tô observando a minha respiração, se é o momento que eu tô em contato com a pressa de terminar uma postura com o aluno, de bater um sino, porque eles já estão há 5 minutos no Shavasana. Se eu estiver o tempo inteiro trabalhando a observação na realidade, eu vou ver que eu estou com pressa. Eu vou ver que eu estou angustiado. E isso é meu. O aluno tá bem, às vezes tá ótimo, ficaria 30, 40 minutos, 1 hora numa postura de restauração, numa meditação deitada, por exemplo. Mas a minha ânsia faz com que eu ache que ele tenha que sair rápido, porque ele tem coisas a fazer, né? E aí eu deixo de perceber que eu estou enrolado nessa roda de samsara, do que tem que produzir, tem que fazer, tem que demonstrar, tem que ter número. E eu perco a magia do perceber a minha prática se desdobrando na temporalidade e a do aluno também. E onde eu aprendo isso, Mila? Se não se lê isso, se experimenta, e a gente guarda numa caixa interna nossa, o resíduo que eu gosto de dizer, né? O que restou e que eu comprimi, e é o que é, bem dizer, eu gosto de falar, é igual suco, né? Tem suco que é integral, né? Que é uma concentração. E tem suco que é diluído. Eu gosto de falar que essa é a concentração, é o que ficou de tudo que tu elaborou, de tudo que tu refletiu, sabe? E ficou nessa caixinha especial para que a gente tenha um discurso legítimo, que a gente consiga influenciar o outro realmente, porque vem daqui, né? Vem daqui, não vem só dentro de um cérebro e de uma memória, vem daqui. Passou por aqui, bateu, entrou, atravessou, me seduziu, me derrubou, me retorceu, fez eu olhar lá dentro e de novo, e depois de 1 ano de novo, e depois de 5 anos de novo. E aí eu começo a entender a partir daqui, não entender a partir daqui só. Então, como o que se pensava do relaxamento do yoga antes de eu realmente construir, pensar o método restaurativo como uma escola, eu sempre percebi que se pensava o relaxamento como algo que eu já falei aqui pra vocês, né? Como algo que é fácil de fazer, né? Vamos agora para a postura final do relaxamento. Se a gente parar para pensar um pouquinho nessa frase, a gente vai ver que não tem nenhum sentido. Primeiro,
a prática de yoga, ela não é uma filosofia para reequilibrar e retornar para uma homeostase. Se ela é, então, quando a aula começa, vamos então hoje relaxar. Não. Por quê? Relaxar vai ficar tamásico, então você não sabe o que significa relaxamento, né? Então, não tá claro para você o que significa relaxamento. E a prática da filosofia, independente de qual for o dispositivo, é para lhe retornar para uma homeostase, né? Uma homeostase orgânica, mais física, que eu gosto de dizer, né? De tirar dos gatilhos de estresse e te levar o teu organismo para uma homeostase, para um equilíbrio o máximo possível, né? Em vez de estar em picos, então essas ondas estarem um pouquinho mais né, sutis. Uma homeostase psíquica, que é eu estar um pouquinho mais calma, a minha atividade cerebral está um pouquinho mais calma, menor, né? Uma homeostase que eu gosto de falar também é social, que é a questão do nosso suporte social, os nossos relacionamentos sociais. É importante que haja troca com o meio, troca com pessoas, escuta, conversas boas, escutas amorosas, parceria, voluntariado, altruísmo, amizade, boa vizinhança. É importante, sim. Existem evidências, centenas delas, de que realmente uma vida vivida sozinha é uma vida triste e as pessoas tendem a se deprimir, sim. Às vezes elas falam que é uma outra coisa que estão sentindo, que é uma sabedoria, que não sei o quê, mas realmente achar que não precisa de ninguém, não estar em sociedade é uma forma de depressão, né? Eu me convenço daquilo. E também o reequilíbrio que eu gosto de falar espiritual, que é quando eu começo a acessar em mim e compartilhar com os outros a compaixão, o altruísmo, né, a empatia, o amor. A gente não tá falando de nada mais nesses já 27 minutos aqui, nada mais, nada menos do que amor. É isso que a gente tá falando. A gente tá falando em amor. A gente tá falando em calma. A calma é amor. A gente tá falando no relaxamento, na homeostase. Buscar o relaxamento é amor por si, né? É perceber que eu estou em desequilíbrio e querer trazer amor para mim. Então eu me acomodo, eu me acalmo, eu me relaxo. Buscar as filosofias é uma chamada de busca por amor. Quem é muito amoroso, quem é muito humano, ele trabalha o yoga socialmente e ele é daquele jeito, né? Não é todo mundo que precisa do yoga, gente. Ela não é a maior verdade, né? Tem pessoas que já são yogis e yoginis, já nasceram assim. Outras precisam muito, outras precisam médio. Enfim, dependendo do momento da vida também. Então, a questão do relaxamento, da homeostase, né? É tão bacana se eu conseguir dizer hoje nós então vamos reequilibrar os nossos corpos, sutil, o corpo mais denso que seja, dependendo de que área você trabalha, você vai nomear tipos de corpos, de camadas no seu ser, nos seres que você acolhe, né? Mas pensar assim, que tal então, em vez de falar relaxamento só no final, você começa a utilizar, a falar que hoje nós vamos então relaxar da nossa correria, relaxar das nossas dúvidas, relaxar dos nossos medos, nos acolher, nos amar, e isso pode ser dentro de uma prática de Ashtanga, né? E prometer que só no Shavasana vai relaxar é outra inverdade, porque às vezes não é ali que relaxa, ali é realmente o momento que você acorda. E necessariamente acordar, relaxar não combina. Às vezes, quando você entra no Shavasana, você entra no inferno, né? Então são detalhes, mas que muda completamente a maneira que você pratica, completamente. Né? Você que pratica yoga agora vai dizer que interessante. Agora, quando eu for pro yoga, eu vou dizer que eu estou indo pro yoga para relaxar a meu corpo, minha mente, mas eu vou entrar em contato comigo mesmo. E às vezes, em alguns momentos, talvez isso me deixe aflito, mas eu tô potente e firme, sabendo que eu estou realizando autoconhecimento em mim. Isso. Tem dias que vai ser mais tranquilo você acessar e conseguir estar o tempo inteiro em conexão com a realidade como se apresenta. Às vezes você vai conseguir observar que você está em fuga,
tá querendo ancorar no professor. Ah, professor, hoje você não falou a aula toda. Mas eu quero deixar vocês meditarem em silêncio. Ah, mas eu não consigo relaxar se você não fala. O que ele tá querendo dizer é que ele não consegue fugir. Você parou de falar, a gente desliga um órgão sensorial que é o da audição, ele não fica viajando na história que você tá contando do elefantinho, e ele fica em silêncio. Quando ele fica em silêncio, é pra dentro que vem o foco, né? Então a gente tem que cuidar várias questões, e a escola da psicologia, a escola da medicina mente corpo foram me ensinando muito isso. Então o método restaurativo, ele tem essa proposta de criar cursos, de criar encontros, de criar debates pra gente repensar algumas estruturas, né? Eu gosto de falar uma nova voz, né? Uma nova voz de tantas que tem mais uma nova voz aí, pra casar, né? Epistemologias modernas e pesquisas modernas feitas com pessoas de muita dedicação, de escolas de ponta, como as pesquisas que eu trago da medicina mente e corpo, que são pesquisas da maior, novamente, mais uma vez ela foi considerada a melhor universidade do mundo, que é Harvard, e isso tem um custo, literalmente, em todos os sentidos, de dedicação, de horas de viagem, de distanciamento da minha família, de investimento financeiro imenso, para que eu consiga estar aqui compartilhando com vocês com muito amor e que eu tenho por esse caminho, um amor imenso, de pensar uma escola. Então, quem sabe eu começo a tirar esses discursos da yoga restaurativa, que já é um nome que está ficando corrompido, e levo para uma escola, e dentro dessa escola vários cursos vão ter esse perfil, conversar sobre essas estruturas engessadas e que fazem, às vezes, sem querer, né, porque a nossa intenção é sempre boa, um desserviço àquele que está do outro lado, né? Então, quando a gente ressignifica dentro da escola do método restaurativo esses pontos que eu passei para vocês, como o ser que é biopsicossocial e espiritual, né? Ele não é só alguém que está fazendo uma prática que deveria receber a repercussão de X, Y, Z que está no livro. Eu começo a tirar um pouco o olhar exagerado da técnica, que eu domino muito bem, que eu decorei, que eu sei tudo perfeitamente, e começo a dar um pouquinho de atenção para a pessoa que está do outro lado, assim, esperando o que você vai mandar ele fazer, né? É delicado isso, porque a pessoa que está do outro lado, ela é uma pessoa, ela é uma alma, ele é uma construção. Ele não é só alguém que está esperando você dizer o que ele tem que fazer, né? Ele é um aluno, né? Então, para a gente chegar, para passar para essa outra parte, então, da nossa aula, eu queria passar para vocês a continuar a nossa reflexão, né? Então, agora você já acompanha comigo de que a restauração, né? Ou ela pode existir em todos esses campos, na verdade. A restauração, ela deve acontecer e pode acontecer quando eu estou cozinhando, quando eu estou com os meus filhos, quando eu resolvi fazer uma viagem, né? Depende de como eu estou me comportando, agindo em contato com o meu emocional, em contato com as minhas escolhas, em contato comigo mesmo durante todo o processo. Na verdade, é com a nossa rotina que a gente aprende muito mais sobre, né, sobre nós mesmos. É estar em contato. A rotina, ela pode ser uma fuga do trabalho, eu vou pra academia, da academia eu vou pro happy hour, do happy hour eu venho, durmo exausto. Outro dia eu acordo, eu tenho 5 reuniões e 5 lives. Pode ser tudo isso uma fuga, né? Que eu gosto de falar que são bengalas. Podem ser várias bengalas, mas podem ser campos de prática de autoconhecimento o tempo todo. Como que eu faço isso? Antes de tudo que você for fazer, assenta e entra em contato. Antes de cozinhar, 30 segundos. Olha para as panelas. Pensa o que você queria comer. Percebe se você tá com fome ou não, é só ansiedade. Você já tá praticando, que se você perceber que não tá com fome, você vai dizer o que eu tô fazendo de pé na frente do fogão. Por que eu tô ansioso, né? A mesma coisa, trabalhar. Nossa, eu tô já com os olhos ardendo. Pô, teu organismo tá dizendo que tá com os olhos ardendo, que você não tá enxergando mais, já não tá claro de que acabou, que já não tem mais nem cognição para você continuar produzindo. Então é uma auto-observação também o tempo inteiro, né? Então são segundos, é o que eu falei lá no início, é lembrar de realizar essa bateria de percepção, né? Quem sabe agora eu percebo se a aula não tá ficando longa, quem sabe agora eu percebo se eu tô fazendo tudo certinho como eu separei aqui no meu papel, no meu lembrete para conversar com vocês. Respiramos um pouquinho juntos.
a gente ancora? Ah, minha cabeça não para de pensar. Deixa ela. Ah, porque daí eu vi que o galo tá cantando. Deixa o galo. Ah, porque meu coração tá batendo forte. Coração batendo forte, galo cantando. Mente que não para. São rótulos. Deixa eles. Mas você observou tudo isso. Há 15 segundos atrás você estava envolta a tudo isso e não estava observando. Não se deu conta do galo, não estava prestando atenção no batimento cardíaco, muito menos que a sua mente estava acelerada. Então, parar e perceber o que está acontecendo é um grande passo dentro desse caminho de estar o tempo inteiro se auto-observando. É um exercício, tá? Então, a restauração, ela acontece a partir da permissão, acontece a partir dessa auto-observação o tempo inteiro. Tem que se permitir estar nesses espaços. Não, eu não quero, dá muito trabalho, eu quero só até esse quinta mesmo fazer minha prática de asana. Até a tua história, então. Então é a tua história, pronto. Faz isso. Mas se você quer chamar de autoconhecimento, dizer que você está trabalhando a sua espiritualidade, você vai ter que ceder. Porque senão não é um exercício. E uma fuga, às vezes até uma fuga, tá? Ah, eu tô aqui estudando sânscrito, eu sei tudo, mas eu não consigo entender essa... porque o sânscrito virou uma bengala, é uma fuga. Você sabe dominar perfeitamente bem, mas a experiência filosófica não te atravessa. A espiritualidade da experiência não te atravessa, porque você não permite. Então tem que ter permissão, tá? Um corpo tenso é um corpo que não entra dor, mas é um corpo também que não entra amor, que não permite com que as experiências te atravessem. Quando a gente permite ser atravessado pelas experiências, muda tudo. Muda tudo, inclusive se for experiência de um luto. Não dá pra fugir de um luto. Às vezes a gente prefere se anestesiar. A gente tem que ter consciência de que a conta é maior no fim. Você vai escolher passar pelo luto. Vivenciar cada segundo. A realidade se desdobra assim. A realidade nem sempre se desdobra da maneira que a gente quer. Ela se desdobra da maneira que ela quer. Então, ou a gente briga o tempo inteiro e se fecha, ou a gente se abre e experimenta conforme ela se desdobra. É diferente, né? Tem a questão da equanimidade, resiliência, mas é diferente eu estar numa zona de conforto e aceitar tudo, não é isso. Você ainda trabalha o discernimento e a equanimidade. Quando é preciso levantar e lutar, você vai fazer isso, mas você vai fazer isso com os dois pés cravados na terra, né? Então a gente encontra a restauração nos yamas, claro, no momento que eu tô estudando, estudando a parte do yoga, a ética que eu vou aplicar em mim, eu tô o tempo inteiro, essa aqui é mais difícil pra mim, porque essa aqui é mais fácil, isso aqui eu acredito, isso eu não acredito, é restauração, é a parte do autoconhecimento, é a autorregulação. Quando eu estou estudando para aplicar nos outros, é uma baita de uma escola. Né? Então eu encontro restauração também nesses lugares. Restauração no pranayama, restauração no pratyahara, restauração nos asanas. Porque a gente precisa entender o que significa restauração e entender o que significa relaxamento. Você pode usar relaxamento também. Toda prática de yoga deveria ser uma prática de relaxamento, porque relaxamento é retornar para o equilíbrio. Relaxamento não é ficar no negativo. Se entendeu mal até agora o que era relaxamento. Porque nós somos seres que só querem produzir, fazer atividade, contar número. E aí faz mais sentido a gente jogar o relaxamento para bem longe e dizer que ele é ruim e deletério, porque senão o nosso discurso não se sustenta, entende? Bom, vamos lá. Se eu disser para você assim, como é que você vai praticar, por exemplo, uma restauração no yoga, sentindo mesmo essa restauração atravessar você? Eu vou dar uma sugestão. A próxima vez que você der uma aula de asanas, independente de que abordagem, convida mais silêncio para a sala, fala menos, porque cada vez que eu falo, o outro recebe um sinal e ele quer codificar numa informação. Então fala menos e observa que ele às vezes fica tentando que você fale mais e você tem que dizer, fique em você. Inspira, eleva os braços, fecha os olhos. Mindful movement. E aí inspirei. Ancora primeiro, antes de já ir para outra postura, já ir para outra postura. Ancora primeiro. Sabe, onde estão suas mãos, onde estão seus braços, onde estão seus pés? Primeiro ancora.
antes de ajustar a coluna, ajustar, primeiro sente a postura, sente o ar tocando a tua pele, sente as tuas mãos se tocando aqui, sente o calor entre elas, sente o asana. Primeiro sente o asana, porque senão eu tô sempre externalizando, e quando eu digo coluna, o aluno faz isso, cria um alerta de estresse, porque não é uma postura normal para ele, independente de estar certo ou errado, e ele começa a acionar crenças. Eu tô torto porque eu sou ruim, mais uma vez a professora deve ter olhado pra mim, eu não consigo, do lado consegue, porque eu não tenho essa flexibilidade. Ele começa a acionar pensamentos, né, crenças, e começam a brotar bilhões de pensamentos automáticos. Então, faz ele sentir primeiro. Num outro momento, por exemplo, quando você faz qualquer uma das práticas do budismo de meditação, tenta sentir primeiro a experiência e depois tentar fazer certo e correto para o outro ver, tá? Primeiro sente a experiência. Eu tenho um SoundCloud chamado Universo Restaurativo, e lá eu tenho diversos áudios de meditação budista, tá? Tem a 21 ciclos que eu aprendi com a professora Lia, tem a da Ordem Terceira que eu aprendi com o professor Tinahan, tem uma de escaneamento corporal que quem divulga bastante é o John Kabat-Zinn e outros professores de Mindfulness. Tem várias aulinhas lá de áudio que você pode colocar e ficar saboreando para qualquer momento do dia, para você sentir a restauração através de uma prática de meditação budista, tá? E outra, talvez a mais importante de todas e mais acessível, é realmente a conexão com a natureza. Vai até uma praça agora, ou vai até o teu jardim, ou se você pode no caminho do supermercado sentar num banco, tirar o pé e tirar o sapato e colocar o pé na terra. E sente o teu pé na terra. Sente como a natureza vem e engole a gente, como se ela percebesse nós como parte da natureza, só que porém adoecidos ou desequilibradinhos, e ela quer nos engolir, nos restaurar e devolver a gente inteiro. Permita essa conexão com a natureza. 80% dos meus alunos em curso, quando eu faço a pergunta o que te traz mais potência de alegria, 80% é alguma coisa relacionada à natureza. Ou falando dos animais, ou falando da cachoeira, ou falando de caminhada, ou falando de plantar, ou falando de horta, sempre tem uma conexão com a natureza que nos cerca, né? Então, é uma forma de restaurar rapidamente, de forma absurda, não que tenhamos pressa, mas a conexão é muito forte, é muito instantânea, a conexão e a cura e a restauração que ela traz pra gente. Então, a gente passa por aí pelo yoga, e eu começo a mostrar para vocês a partir de um ressignificar, de uma reflexão de alguns conceitos engessados, sociais, que a gente trouxe para dentro do yoga, repensar esses conceitos e mostrar para você que sim, toda prática de yoga deveria de ser restaurativa, né? Então, eu falei para vocês o que não é restaurativo, o que é diferente do discurso da escola. Mostrei para vocês um pouquinho do que é relaxamento. Eu tenho um canal no YouTube que é o canal Método Restaurativo, muitos textos falando sobre a resposta do relaxamento do Benson. Textos eu tenho nas formações no EAD e também tenho vídeos, né? Falando do que é relaxamento, por que eu digo que meditação deitada existe, é possível, por que eu digo que pode dormir na restaurativa, por que eu digo que relaxamento é algo bom, e não é algo que vai te deixar letárgico, improdutivo ou ruim, né? Então, eu convido vocês a acessarem o canal. Muito feliz por estar aqui compartilhando esse saber com vocês. Então, é isso. Restauração passa por todos os dispositivos. A gente precisa mudar o nosso óculos, a maneira que a gente está entendendo o relaxamento nas nossas práticas, que a gente entende restauração, que a gente entende acolhimento. No final, o que nós estamos mesmo buscando e mesmo precisando é de amor. Namastê.